Olá, gente boa. Bom dia a todos. Hoje é domingo, 19 de abril, né? Nós estamos no terceiro domingo do mês e meu nome é Fábio, né? Fábio Silva. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira. Nós estamos aqui hoje para fazer um novo vídeo, né, tratando de um assunto que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde nós estamos em pleno isolamento social por conta do Covid-19. Né? Então, nós estamos, muitos ainda não tomaram consciência, mas boa parte da população está em reclusão, né, fazendo todo o esforço possível para que a gente possa se livrar dessa pandemia. Né? E enquanto nós estamos nessa situação de isolamento social, nós estamos nos redescobrindo. Né? Eu já falei em outros vídeos que eu nunca fui de fazer vídeo, nunca fui de fazer lives, e nós estamos aí aperfeiçoando mais um meio. Né? Foi preciso acontecer algo desse tipo para que a gente pudesse inovar. Né? E aí eu chamo a atenção para o lado bom da coisa. Né? Há um ditado que diz que há males que vêm para o bem, e a palavra de Deus lá em Romanos 8:23 diz que todas as coisas cooperam. Né? Então, se todas as coisas cooperam, se há males que vêm para o bem, então a gente pode dizer que essa pandemia está colaborando para que a gente se aperfeiçoe em outros métodos, né, em outros meios. E nós estamos aqui fazendo esse vídeo, mais um vídeo para o canal lá que nós criamos nessa situação. Né? Hoje nós queremos falar sobre um problema referente ao que nós estamos vivendo e que tem gerado algumas discussões, algumas polêmicas. Né? Nós estamos há 33 dias de isolamento social. Né? Hoje é o quinto domingo nessa situação. O primeiro domingo que nós não tivemos culto na igreja foi no dia 22 de março. Né? O último culto foi no dia 25. E nós podemos observar aí que logo na primeira semana, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós fazemos parte, ela já, através da sua comissão executiva, anunciado pelo presidente, o reverendo Roberto Brasileiro, já anunciou o dia 22 de março como o Dia Nacional de Jejum. Né? E nós tivemos também aí alguns eventos políticos. Né? No caso aí nós podemos falar sem nenhum problema da convocação feita pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, né? Convocando agora no dia 5 de abril, primeiro domingo, convocando o povo evangélico de todo o território brasileiro para um domingo de jejum. Né? E aí, essas situações foram gerando desses debates, essas discussões, e nós queremos trabalhar hoje com você um pouco de jejum. E eu quero começar trazendo uma situação que eu vivi. Eu vivi bem no comecinho do meu ministério, aí no primeiro e segundo ano, né, quando nós estivemos à frente como pastor auxiliar do nosso saudoso, o querido, amado pastor João, que era pastor da igreja que eu sou pastor hoje. Nós estivemos auxiliando ele lá na congregação de Socorro, no primeiro ano da congregação. A congregação começou em 2001, nós estivemos lá em 2001 como licenciado, em 2002 e em 2003 já ordenado como pastor auxiliar do pastor João. E nesse período que nós estivemos lá, 2001 a 2003, havia uma irmã que certa vez chegou para nós e nos abordou perguntando por que a igreja presbiteriana não faz jejum? Por que é tão difícil a gente ver jejum dentro da igreja presbiteriana? Foi uma pergunta que ela se repete, né, ao longo da história, porque algumas pessoas, e eu vou me arriscar a falar dessa maneira,
algumas pessoas com base na cultura pentecostal, elas veem a igreja presbiteriana assim, uma igreja que faz pouco jejum. E aí, como é que a gente responderia essa pergunta? Bom, eu gosto de lembrar que eu não nasci pastor, né? Eu não sou de uma família com grande envolvimento dentro da igreja. Meus pais não tinham envolvimento dentro da igreja. E quem começou a levar para a igreja foi minha avó. Então, já garoto, aí 9, 10 anos, comecei a frequentar a igreja presbiteriana de Areias, na qual eu me converti e me batizei. E quando já estava aí por volta aí dos meus 24, 25 anos, né, eu acho que foi menos que isso, 23 anos, né, eu já era diácono e aí aos 25 eu entrei no seminário. E eu me lembro aí nesse período em que eu passei pela igreja presbiteriana de Areias, fui diácono e depois entrei no seminário, que o pastor Irineu Neto, né, nosso querido pastor Irineu Neto, professor de filosofia do Seminário Presbiteriano do Norte, né, que também foi pastor lá de Areias, num período difícil da nossa igreja, da igreja de Areias. Eu falando nossa igreja, até parece que eu sou de Areias, né? Faz muito tempo que eu saí de Areias. Eu saí de Areias no final do século passado, em 1999. Então, o pastor Irineu foi a pessoa que pastoreou a igreja num período difícil. Ele realizou o meu casamento junto com o pastor Walter Amorim, da Igreja Batista de Cavaleiro, que era o pastor da igreja que minha esposa fazia parte, né? E também foi meu professor de seminário, né? Professor de filosofia. E eu me lembro, certa vez, isso está bem nítido na minha mente, o pastor Irineu falando que jejum é algo para ser adotado em situações de crise. Adotado em situações de crise. E essa referência eu tomei para mim, né? Tomei para mim durante toda a minha caminhada. E talvez pela própria rotina da igreja presbiteriana, nunca tentei com tanta ênfase para essa necessidade, né? Mas baseado em que se faz jejum em situação de crise? Por que só em situação de crise? Deixa eu começar aqui com um texto de Mateus, capítulo 9. Esse é um dos textos que nós podemos encontrar na Bíblia falando sobre a questão do jejum. Mas eu escolhi esse texto porque ele é bem interessante. Talvez a pergunta que eu ouvi da irmã, por que a igreja presbiteriana não faz jejum, né, tomando como referência aí a cultura pentecostal, podemos assim dizer, né, ou aquelas igrejas que costumam fazer muito jejum, né, e aí, fazendo comparação, a gente vai dizer que a igreja presbiteriana não faz tanto jejum. Mas tem um texto aqui de Mateus 9, a partir do verso 14, né, que tem na edição atualizada, tem o título de A Cura de um Jovem Possesso. E Cadê? Eu acho que eu abri o número errado. Vamos ver aqui. Eu abri errado. Não é Mateus 9,14. Mateus. Eu estou em Marcos, pelo amor de Deus, né? O camarada vai anunciar um texto e abre em outro livro. Amados, perdão por essa falha, mas a referência está certa. Mateus 9,14. E o título certo é do jejum. Né? Nós tínhamos aberto lá em Marcos 9, perdão, foi uma falha visual, né? Mas vamos lá, Mateus 9,14, né? Na edição atualizada, como eu falei, a que eu estou usando, tem o título do jejum.
vai do 14 ao 17 falando a respeito de uma situação vivida lá com o Senhor Jesus e os discípulos. E o verso 14 começa assim, dizendo: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós? Os discípulos de João Batista. Né? Por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, aí abre aqui um colchete na edição atualizada, mostrando aí que algumas traduções não têm esse muitas vezes. Né? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então essas foram as perguntas que os discípulos de João Batista fizeram ao Senhor Jesus naquele momento. Né? E aí respondeu-lhe Jesus, verso 15: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Veja que pergunta interessante a gente encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, quando o Senhor Jesus é abordado pelos discípulos de João Batista. Teus discípulos não fazem jejum. Por que nós fazemos e os fariseus fazem tanto? E aí o Senhor Jesus: podem, acaso, estar tristes? Estar tristes. Os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Observe que a pergunta do Senhor Jesus aos discípulos de João Batista chama a atenção que o jejum é um rito adotado no momento de tristeza. E aí vem a questão que nós falamos, né, aprendida ao longo da nossa caminhada, não só com a vivência dentro da igreja, mas o próprio, os professores e pastores por quem nós passamos, né, compartilha isso. Né? É uma situação de crise. Né? Então, de abatimento, né, de aflição, de tristeza. Então, seja lá qual for a crise que você possa imaginar, né, a gente adota um rito de jejum, né, para lidar com o problema. Mas se não tem problema nenhum, para que fazer jejum? Não há necessidade de fazer jejum quando não há crise, quando não há problema. Então, podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então, se o noivo está presente, né, não há motivo para jejum, não há motivo para tristeza, é motivo de alegria. Né? Então, a gente começa a observar aí, né, esse é um texto só, tá? Tem vários textos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, falando a respeito do jejum, da razão do jejum. Por que fazemos jejum? Né? E eu queria chamar a atenção que existe um manual, né, o Manual da Igreja Presbiteriana, em que nós encontramos nele princípios de liturgia. Né? São orientações para a condução do culto. Né? No capítulo 11 dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que trata de jejum e ações de graças, a gente encontra 2 artigos apenas nesse capítulo. O artigo 24, que diz: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidade pública, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graça. Eu vou tentar ser mais claro. Né? Então, o jejum pode ser feito num dia diferente do dia do Senhor, mas não com o propósito de santificar o dia, mas no propósito de focar na questão da calamidade pública, na questão de guerras, de epidemias e terremotos. Nós estamos numa situação de epidemia, né? E já está sendo dita
já há alguns dias, talvez semanas, podemos assim dizer, que é a situação de pandemia. Não é mais nem de epidemia, é de pandemia. Então, esse momento é um momento propício para nós fazermos jejum. Né? Ao final, cessadas essas situações calamitosas, né? Cessada essa pandemia, nesse caso específico aqui, aí a gente para, de acordo com o artigo 24 dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente para de fazer o jejum. E agora que o problema se foi, cessada tais calamidades, a gente passa a focar em atos de ação de graça. Né? Isso aqui é o que fala o artigo 24, o primeiro artigo do capítulo 11 dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quando é problema, jejum. Quando não tem problema, é ação de graça. Né? Tem problema, jejum. Não tem problema, ação de graça. Né? Agora, tem mais um artigo que é bom, eu quero deixar também os irmãos a par desse artigo. O artigo 25 diz: os jejuns e ações de graça poderão ser observados pelo indivíduo ou família, ou igrejas ou concílios. Pelo indivíduo ou família, pela igreja ou concílios. Né? Então, quem observa isso aí, de acordo com o artigo 25, indivíduos, família, igreja e concílios. A liderança da igreja tem parte nisso. Né? Mas aí eu queria chamar a sua atenção para o que a palavra de Deus fala a respeito do jejum, da condução do jejum. Então, com a ajuda de uma chave bíblica, nós levantamos aqui diversos, eu nem contei quantos textos tem, diversos textos bíblicos falando a respeito de jejum. Na minha relação, eu nem coloquei o texto que talvez tenha sido o pontapé inicial para todos esses textos que estão aqui. Né? A chave bíblica que começa citando 1 Samuel 7, né, capítulo 6, em que fala que é preciso fazer o jejum. O jejum tenha um aspecto de sinceridade, tenha sinal de sinceridade. 1 Samuel 7, verso 6, perdão. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Né? Então, essa atitude aqui, onde inclui o jejum, mostra que havia sinceridade de quem estava ali naquela situação diante do Senhor. Né? Então, o jejum é um ato de sinceridade. Mas isso aqui é só o primeiro versículo que nós encontramos na chave bíblica. Tá? Então, a gente vai ver diversos versículos nos livros de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Esdras, Salmo, Isaías, Jeremias, Daniel, Joel, Jonas, Zacarias. São textos citados a partir da edição atualizada, revista e atualizada. Tá? E a gente vai encontrar em todos eles aí o jejum relacionado a momento de crise, a grande transgressão. Né? Então, há uma transgressão, é preciso fazer o rito adequado, o jejum. Situação de socorro, pedido de socorro ao Senhor, situação de medo, né? Se faz o jejum, como a gente pode ver, por exemplo, em 2 Crônicas 20, verso 3. A gente vai ver que é preciso que tenha, no ato de petição, uma condição de humilhar-se perante o Senhor. É preciso que a gente observe, por exemplo, Neemias capítulo 9, que em contrição, em sinal de arrependimento, de confissão de pecados. Mas também a gente pode ver que a intercessão não é só apenas para si mesmo, para nós mesmos, mas a gente pode ver, por exemplo, que a intercessão pode ser em situação de intercessão
um pedido de intercessão, pedir para alguém jejuar para você, como a gente vê em Esté 4,16, jejuar intercedendo por você, ou você jejuar intercedendo por alguém, né? A gente pode ver também que jejum ele pode trazer como uma característica a aflição. A pessoa está aflita, né? E a pessoa faz jejum, né? A gente não vê essa palavra jejum, mas Ana não comia quando estava pedindo ao Senhor o seu filho Samuel, né? Então é um momento de aflição. E a gente vai ver momento de clamor em Joel, né, capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 15 de Joel. A gente vai ver que é um clamor ao Senhor, então está associado aí ao jejum. E chama atenção para Jeremias 36, 6, onde é justamente o texto que nós falamos, que não está nessa relação da chave bíblica, mas que é o pontapé, podemos dizer, inicial, para que tenhamos todas essas passagens a respeito do jejum. Jeremias 36, 6 diz: Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos e de Judá, que vê das suas cidades. Isso aí é a orientação que o profeta Jeremias está dando ao seu escriba, chamado Baruque, né? E aí o que chama a atenção aí é a questão quando ele fala que lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E aí a gente vai fazer a pesquisa nas referências bíblicas, verificar que dia de jejum é esse. E aí a gente vê lá as instruções em Levítico capítulo 16. Levítico 16 fala sobre a primeira instrução que a gente vê no Velho Testamento a respeito do jejum, né? O dia da expiação. Então, do verso 1 até o verso 10, a gente vê aí a norma a respeito do dia de expiação, né? Além de Levítico 23, a gente ainda vê aqui ainda outra passagem, também, outra passagem aqui também no livro de Levítico, capítulo 23, do verso 26 ao verso 32, falando sobre o dia da expiação, né? E quando fala a respeito do dia da expiação, fala justamente que não se deve comer nada nesse dia, nesse momento que estiver fazendo a expiação, né? Então, a partir disso aí, se criou um costume dentro do povo judeu, né, do dia de expiação. Geralmente isso aí era final de setembro, início de outubro, né? Então, 15º dia, mais ou menos, né, do 10º mês, né, se fazia o dia da expiação. Mais ou menos isso, ok? Então, a expiação, o jejum estava relacionado à expiação. O que é expiação? Expiação é o ato de remir, né? É remissão. É um momento em que a gente paga pelo nosso pecado. Logicamente que agora o nosso pecado, nesse momento da nova aliança, ele já foi expiado pelo nosso Senhor Jesus. Nós já fomos redimidos no sangue do Calvário, né? Mas na velha aliança, eles tinham, né, sempre que alguém pecava, cometia algum pecado, tinham que pagar, podemos assim dizer, esse pecado lá diante do sacerdote, né? E aí existia um dia específico de expiação, né, o dia da expiação, onde se fazia jejum, né? Então, todos os textos que nós podemos observar no Velho Testamento, pode haver mais, tá? Nós baseamos a nossa observação em cima do dicionário bíblico. Todos os textos que nós já observamos no Velho Testamento,
O jejum está relacionado à calamidade, a problemas, à aflição, à tristeza, à angústia, a arrependimento, né? Então é preciso a gente observar isso, né? Então, a primeira ideia que a gente pode já, para responder à pergunta que muitos de nós podem ouvir, como eu ouvi quando estive em Socorro, por que a igreja presbiteriana não faz tanto jejum, não faz jejum? É justamente por causa disso, né? É um momento de aflição. Mas a pergunta ainda não está totalmente respondida, porque eu quero chamar a atenção para o Novo Testamento. O Novo Testamento faz uma relação a respeito do jejum, mas a gente vê muitas situações, principalmente nos evangelhos, porque fora dos evangelhos a gente vê algumas citações em Atos e Coríntios. Eu estou novamente reforçando de que baseado num dicionário da tradução revista e atualizada. Tá? Talvez a gente, se fizer um estudo mais amplo, mais profundo, a gente possa encontrar outros textos relacionados. Mas no Novo Testamento a gente vai ver que tem uma relação, como tem no Velho Testamento, porém, né, tem um foco para uma situação mais prática, podemos assim dizer. Né? A questão não só relacionada à tristeza, mas a gente vai ver também relacionada à devoção, à adoração, à busca pela intimidade, né, com Deus. E a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, né, se o jejum foi feito, se o jejum está relacionado com situações de calamidade, de crise, e também está relacionado à contrição, arrependimento, à confissão de pecados, por que o Senhor Jesus ele jejuou lá no capítulo 4 de Mateus, né? Quando ele esteve no deserto por 40 dias? Ali o Senhor Jesus não estava confessando pecado. Ele não tinha pecado. Apesar de ele estar como ser humano numa condição debilitada, frágil, e por isso que a gente conhece como a tentação de Cristo. Né? Ele não estava, ele estava ali dando o exemplo de como nós devemos fazer o jejum. Né? Ele é a nossa referência principal, né, para isso. Além dele estar dando o exemplo, a gente vai observar, né, que alguns estudiosos fazem relação, né, dos 40 dias do Senhor Jesus no jejum com os 40 dias, melhor, os 40 anos da caminhada do povo no deserto. Né? A questão do sofrimento lá. Né? Então, há uma relação a isso, né, em relação a isso. A primeira edição da Bíblia de Estudo de Genebra, ela diz assim no seu comentário, forma um paralelo com a provação de Israel no deserto. Os 40 dias correspondem aos 40 anos de caminhada do povo. Este evento recorda Deuteronômio 8, de 1 a 15, usado por Jesus em resposta a uma das tentações. A experiência de Israel no deserto foi o tipo ou a sombra da tentação de Jesus no deserto após o batismo. Né? Então está aí a relação, né? Não só serve de exemplo para nós, como também, né, tem essa relação aí com a caminhada do povo no deserto. Mas aí eu também chamo a atenção para uma passagem aí dentro do Sermão do Monte, né? Eu vou aqui citar Mateus 6, onde a gente, na edição atualizada, tem como título, lá no capítulo 6, como jejuar, a partir do verso 16. Como jejuar? E aí o Senhor Jesus diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, quando nós... Né, sabe aquele ditado que diz assim, cara feia para mim é fome?
Cara feia para mim é fome. Né? Às vezes a gente vê pessoas falando assim, alguém tá lá emburrado, né? O carrancudo, e aí alguém vai lá e faz o afronta. Que foi? Né? Cara feia para mim é fome. Né? Então, essa relação, né, tem a ver. Né? A pessoa quando está debilitada, está com fome, está faminta, está fraca, né? Ela tem um aspecto de sofrimento. Uma pessoa bem abastecida, né? Uma pessoa que está saciada, ela tem um aspecto alegre. Né? E aí o Senhor Jesus chama aqui, ó, não vos mostreis contristados, né? Um ato de contrição, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Então, a gente vai encontrar muitas pessoas falando, né, que eles faziam aquele aspecto de sofrimento, né, para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Né? Era a recompensa deles, e o texto fala isso, né, continuando assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa deles é as pessoas verem. Está paga. Né? Eita, alguém me viu que eu estou aqui fazendo sacrifício, jejuando, buscando santificação, então já está pago. Né? Verso 17 diz assim, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça. A ideia de ungir, de unção, é uma ideia associada à alegria. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, o ato do jejum, ensinado pelo Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, é para que a gente faça o jejum para Deus. Não é para fazer jejum para os homens, para as pessoas nos verem, mas para Deus. E se preciso for, eu lavo o rosto, eu mantenho uma aparência boa, mantenho um bom aspecto, para ninguém estar percebendo que eu estou fazendo jejum. É algo pessoal. Quando fala em secreto e o teu pai vê em secreto, está dizendo assim, olha, é uma coisa só você e Deus. O jejum é algo particular. Né? Então, aqui são alguns textos que nós citamos da nossa busca no dicionário bíblico, né? Mas a gente pode ver não só o que apontam esses textos, mas também a gente pode também trabalhar em cima do que é o jejum. O que é o jejum? Então a gente pode dar um conceito que mais ou menos fale sobre abstinência. A abstinência de qualquer tipo de comida, de alimento, com o objetivo de aprimorar a nossa comunhão com o Senhor e também como expressão de arrependimento pelas nossas faltas. Então, quando se trata de algo pessoal, né, e isso pode também, assim podemos dizer, não só abstinência para aprimorar a comunhão, para arrependimento, mas também para buscar uma causa. Né? De repente, a gente pode encontrar situações de pessoas que estão com alguém na família com uma doença grave. Né? Então, uma pessoa com uma doença grave, que precisa de muitos cuidados, ou que precisa de cuidados muito minuciosos, né? Que a gente sabe que é de alto risco, né? A gente vai lá e pede ao Senhor que intervenha, né? Que o Senhor nos ajude. Então o jejum é bom para esse momento. Então o conceito seria esse, a abstinência de qualquer tipo de comida, de alimento, no objetivo de aprimorar a nossa comunhão, no objetivo de interceder por alguém ou por nós mesmos, ou até mesmo no sentido de arrependimento pelas nossas
faltas, né, pelos nossos pecados. Olha, o que é que jejum não é? A gente pode levantar inúmeros itens para afirmar o que é que jejum não é, certo? Então, por exemplo, jejum não é moeda de barganha. Não pense que você fazendo jejum, você vai amolecer Deus e Deus vai dar tudo o que você quer. Jejum não é o ato que se faz lá nos filmes de fantasias, né? Onde a pessoa vai lá e esfrega a lâmpada, o gênio sai e concede 3 desejos. Não. O gênio, nesses filmes de fantasia, ele está subjugado pela vontade de quem esfregou a lâmpada. E ele tem que cumprir os desejos. Deus não está subjugado a ninguém. Deus não vai cumprir desejos de ninguém só porque fez jejum. Não é moeda de troca, não é moeda de barganha. Né? Também não é talismã, não é amuleto. Né? Você não pode usar nesse sentido, né, como se fosse proteger, né, você de alguma coisa. Não é garantia de bênção. Há textos que a gente pode encontrar, somente no Velho Testamento, de pessoas que fizeram, de grupos que fizeram jejum e Deus não atendeu o jejum. Deus não respondeu favorável a quem estava fazendo jejum. Também não é meio de subjugação de Deus. A gente não pode, de maneira nenhuma, dominar Deus. Não tem como dominar Deus. Deus é o Senhor Supremo. Né? Então não tem como... sabe aquela coisa que criança faz com o pai? Né? Que até já está com esse mundo virtual que nós estamos cheio de vídeos e áudios e fotos, né, espalhados. A gente vê memes, né, e coisas desse tipo, de gente fazendo aquele olhinho do gato de botas lá do filme Shrek, né? Aquele olhinho assim, bem arregaladozinho de quem está sofrendo, para fazer amolecer o coração de quem está vendo. Né? Então, não existe isso com Deus, de fazer carinha de gatinho de botas para amolecer o coração de Deus. Não é um meio de subjugação de Deus. Você não tem como controlar isso. Agora, Deus aceita um jejum sincero. De fato, a palavra de Deus fala isso. Mas nunca se deve usar como um meio de subjugar Deus. Não se deve usar como amuleto. Também não pode ser usado como um ritual de autoflagelo, para que Deus tenha pena. Né? Eu vou me flagelar, me sacrificar, me esmurrar, né? Fazer sofrer o meu corpo para que Deus se compadeça ao bichinho, né? Coitado, né? Eu vou ajudá-lo. E também não pode, de maneira nenhuma, no jejum, o jejum não é demonstração de uma aparência de sofrimento, de tristeza, né? Ou de santidade. Não tem nada a ver com a aparência. O jejum tem a ver com o coração. Né? E só lembrando aí do texto que nós vimos lá, né, quando perguntam como se deve jejuar, né, Mateus 6, que os hipócritas faziam isso, eles queriam que fossem vistos, a questão da aparência. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que necessita de holofote, né, necessita de visibilidade, de ser popular. Né? Então as pessoas tendem a querer demonstrar aquilo que está fazendo ou que está passando. Né? Quem é que observa o jejum? Né? Quando nós falamos assim, quem é que observa? Quem é que dá o pontapé? Ou quem é que convoca? Quem é que observa o jejum? Nós já falamos aqui a questão de Mateus 6, 16 a 18, onde a gente deve fazer isso particularmente. Então o Senhor Jesus ele não está falando para um mundo em si, mas ele está falando especificamente para o povo de Deus. O teu Pai, né, são para os filhos de Deus. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Né? Então, aquela pessoa que é serva do Senhor, ele vai observar
como deve ser feito, né? Ou convocar-se a si mesmo, se é que existe essa ideia. Isso aí é uma convocação, uma observação individual, né? E quem mais pode observar? Nós lemos lá nos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana que podem ser observados por igrejas e famílias, né? Eu queria chamar aqui a atenção para dois textos. Um deles está lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas fala sobre essa questão do observar. 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 e 15. Crônicas 20, 3 e 15. O verso 3, né, aí a gente vê a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, é o título no início do capítulo 20 de 2 Crônicas, conforme a tradução revista e atualizada. Então, no verso 3, eu vou começar do verso 1, certo? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, o rei de Israel. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Eu falei rei de Israel, não foi? Rei de Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O texto continua. Quando você chega lá no verso 15, lembre aí que nós acabamos de ler, né? Por medo, ele apregou um jejum para buscar o Senhor e o povo pediu socorro. Medo e socorro, né? Medo e socorro. Verso 15, para a gente ser mais rápido. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. O Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Então veja aí que nós falamos que a observação do jejum pode ser feita por indivíduos. Isso é particular entre a pessoa e Deus, não precisa estar anunciando aos quatro ventos: olha, eu estou fazendo jejum. Mas além de ser uma observação individual, também pode ser uma observação coletiva, comunitária. Aqui a gente vê o rei de Judá, Josafá, convocando o povo para jejuar diante do Senhor. E Deus atendeu a súplica do seu povo. Também a gente pode observar, não só aí numa situação de aflição, de guerra, como a gente pode ver aí com Josafá, mas a gente também pode observar quando tem alguma situação de difícil resolução, uma situação de difícil decisão. E eu quero chamar a atenção para Atos. Vamos lá dar um pulinho em Atos, capítulo 14. Atos 14, a gente vai observar no verso 23. No texto, segundo a edição atualizada, revista atualizada, do verso 19 ao verso 28, onde tem o título Paulo é apedrejado. Verso 23 diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar depois de orar com
jejuns. Os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Vou ler de novo. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Olha que nós não estamos em situação de calamidade aí em Atos. Não tem crise, não tem guerra, não tem pandemia, não tem terremoto. Naquele momento ali, no relato de Paulo está dizendo, olha, que naquele momento em que se fazia a eleição de presbítero, as escolhas de oficiais, de líderes dentro da igreja, eles eram encomendados ao Senhor depois do povo orar com jejum. Veja que interessante, né? Na igreja presbiteriana, a gente tem as assembleias que são convocadas pelos conselhos, e uma das situações que as assembleias são convocadas pelo conselho da igreja local é para a eleição de pastores e presbíteros e diáconos, né? Aqui a gente está vendo a eleição de presbíteros em Atos 14, né? E depois de orar com jejum, os presbíteros eleitos foram encomendados, ou recomendados, melhor dizendo, né? Recomendados é a palavra certa. Eles foram conduzidos, né? Encomendaram, né, ao Senhor. Eles foram encomendados ao Senhor, foram conduzidos para assumir o papel em que eles foram eleitos. Veja que responsabilidade grande. Nós vamos ter eleição para pastor dentro da igreja, para presbítero ou para diácono. A igreja precisa orar com jejum, porque os homens que irão ser eleitos para assumir o trabalho da igreja precisam ser homens tementes a Deus, homens que tenham intimidade com Deus, porque se forem mal escolhidos, a igreja vai sofrer pela má escolha. E olha, por que não dizer também, a gente pode dizer isso também em outras instâncias, né? É preciso que nós, quando formos tomar tudo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa estar envolvendo Deus. Nós não podemos ser independentes, né? Então a gente precisa, dependendo da decisão, se for uma decisão muito séria, que vai afetar todo mundo, né? Como a eleição do presbítero. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero tem um mandato de 5 anos. Né? Se a escolha for errada, são 5 anos da igreja sofrendo por uma escolha errada. Né? Então é preciso observar isso. Então, quem observa, além de indivíduos, além de pessoas, né? Pessoas, só ela e Deus, né? Também temos a convocação, a observação por oficiais da igreja. Lembrando lá do artigo 25 dos princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, os oficiais de igreja é quem convoca, né, a comunidade para fazer jejum. Observe o que eu vou falar. É a igreja, ou os seus concílios, a liderança da igreja, quem convoca para fazer jejum. A igreja deve seguir o jejum? Convocada por um ímpio? Quem não pode observar? Quem não pode convocar? Quais são as razões para se convocar um jejum? Essas perguntas nós precisamos fazer, principalmente agora, nesse momento de pandemia, porque infelizmente, a gente faz uma confusão com esse momento que nós vivemos, essa era, neste século XXI, com o que ocorreu no passado lá no Velho Testamento. Observamos no Velho Testamento que havia uma teocracia, depois passou uma monarquia, e mesmo que tenha passado para a monarquia, haviam reis que agradaram a Deus e reis que desagradaram a Deus. Mas esses reis, né, na sua maioria, eles não eram sacerdotes nem profetas.
Eles não eram as pessoas adequadas, apropriadas para ir até Deus e de Deus levar para o povo. Então, não é qualquer pessoa que observa, e não é qualquer liderança que observa. É preciso observar os princípios. Não é? E eu queria encerrar trazendo aqui o texto de Isaías 58. O texto de Isaías 58 fala um pouco de como é que Deus quer que seja feito o jejum. Isaías capítulo 58, a partir do verso 3. Eu vou ler do verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, mesmo estando nesse estado de transgressão, de pecado, me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Observe. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso. O povo perguntando a Deus: por que nós jejuamos e tu não atentas? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? O povo se queixando a Deus, tá? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Já é Deus respondendo. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas. Observa, se você de repente lembrar de alguma situação semelhante, não é mera coincidência. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? E aí o texto ainda continua, verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Olha o jejum que Deus escolheu. O jejum que Deus escolheu, é o jejum que solta ligaduras da impiedade. É o jejum que desfaz das ataduras da servidão. É o jejum que deixa livres os oprimidos. É o jejum que despedaça todo jugo. Porventura não é, verso 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha o jejum que Deus escolheu. E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas no teu semelhante? Verso 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. O texto continua, mas observe o que diz lá em Isaías. O jejum do Senhor tem a ver também, o jejum que o Senhor escolheu tem a ver também com o próximo. Tem a ver com empatia. Tem a ver com o próximo. Nós estamos vivendo num momento dramático em todo o mundo com essa doença do coronavírus.
E nós precisamos pensar no nosso próximo. Pensar em todas as pessoas. Ao permanecer isolado, eu estou pensando não só em mim, que sou diabético tipo 2. Estou pensando no meu filho, que é alérgico. Estou pensando na minha mãe, meu pai, meu sogro e minha sogra, que tem mais de 70 anos, grupo de risco. Estou pensando na minha irmã e nos meus sobrinhos, que também são alérgicos. Meu pai, que é cardiopata. Então é preciso que a gente pense no jejum dessa maneira. Que o nosso jejum não seja falso, aparente, ritualístico, mas que seja de coração e não só para o nosso próprio bem, mas para o bem daqueles a quem amamos. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai fazer um jejum correto. E jejum não é para o nosso próprio interesse, como diz aqui em Isaías, mas para o interesse do Senhor. Então eu vou me dedicar, eu vou focar em oração, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu, como servo do Senhor, você, como servo do Senhor, precisamos atender à vontade do nosso Senhor. Não é? Precisamos estar atentos a isso. Não é a minha vontade, não é o meu interesse. Então eu gostaria de compartilhar isso com você hoje, certo? Sobre o jejum. Será que nós, nesses 5 domingos, né, foram anunciados alguns domingos aí, 3 no mínimo, para a dedicação ao jejum, será que nós jejuamos da forma correta? Será que nós nos dedicamos à oração, foco total do jejum em momento de oração? Porque ficar sem comer, simplesmente, não é o jejum que agrada a Deus. É preciso que a gente foque em oração. E não precisa ser algo publicado. Não preciso pegar o celular, né, como a gente faz, como a gente vê aí muitas pessoas, pega o celular e bate a selfie. Olha, eu estou fazendo meu jejum hoje. Não precisa disso. Eu quero encerrar dando uma sugestão. Isso foi uma coisa que eu elaborei assim, rapidamente ontem de noite. Né? Pesquisei rapidamente. E tem um vídeo bom, tá? Sobre... Eu acho muito legal. Qual a importância do jejum na vida do cristão? Né? É um vídeo da série Em Poucas Palavras, de número 091, hashtag 091, onde o pastor Augusto Nicodemos, quando era ainda pastor lá da igreja de Goiânia, no estado de Goiás, ele gravou. Foi gravado. Qual a importância do jejum na vida do cristão? Ele gravou isso em agosto de 2015. A gente não estava passando por pandemia. Então não tem nada a ver agora nesse momento. Uma orientação fora da nossa situação atual, mas que vale a pena você dar uma olhada. Depois, se você puder, assista lá. Em poucas palavras, hashtag 091 com Augusto Nicodemos, né? O tio Nico para muitos, ok? Vamos encerrar? Já falei demais. Nós vamos orar pedindo a Deus que a sua graça seja maravilhosa sobre nossas vidas nessa questão. Pai Santo, Deus eterno, o quanto nós ainda precisamos aprender da Tua Palavra, Senhor. Ao estudarmos, ao observarmos, nós podemos observar que muitas vezes nós fazemos coisas de forma cultural, porque nos ensinaram assim e aprendemos dessa maneira e fizemos assim, mas a gente não observa a fonte, né, a base para isso. Hoje nós podemos falar um pouco aqui dessa base do jejum, Senhor. Nessa pandemia que alguns especialistas ainda dizem que não chegou no pico, nós precisamos, ó Pai, nos colocar aos Teus pés, nos humilharmos aos Teus pés. Como muitos têm citado, segundo Crônicas 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, é isso que nós precisamos fazer, humilhar-se diante de Ti e Te buscar. E ao fazer o jejum, fazer dessa forma. Por isso, ó Pai, nós Te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração a forma correta, ensinada pela Tua Palavra de como fazer o jejum. E ao fazermos o jejum, façamos o jejum para Te agradar.
não agradar a mais ninguém, mas apenas a Ti, Senhor. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, satisfazer a Tua vontade, assim como Tu tens ensinado a Tua palavra. Nós assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Se gostou, nós pedimos aí que você dê o seu like, se possível, se inscreva e aperte no sino para receber notificações de novos vídeos quando nós fizermos. Um abraço a todos, um bom domingo e um bom início de semana. E cuide-se. Cuide-se e cuide de quem você ama. Deus os abençoe.